muito boa noite. Quarta-feira, 2 de dezembro. Veja agora os destaques do segunda edição. Esperança contra a Covid. Estado se prepara para distribuir vacina assim que autorizada pela Anvisa. O Ministério da Saúde começou um plano de imunização. O julgamento de um monstro. Ao vivo de Caxias do Sul, o desfecho do assassinato da menina Nayara, de apenas 7 anos. E hoje tem Inter na Libertadores contra o Boca Juniors. Uma partida para o Colorado se superar. Seja muito bem-vindo. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. E a gente começa a segunda edição com uma notícia muito boa. Uma notícia que traz esperança em meio a esse tempo de pandemia. A chegada da tão esperada vacina. Pois é, depois do Ministério da Saúde anunciar um plano de vacinação, o governo aqui do estado já se prepara para implementar a imunização assim que as doses estiverem disponíveis. E é o que todo mundo espera, né? Guilherme Roquette está na redação. Conta pra gente, então, como é que o governo gaúcho está se mobilizando. Boa noite, Gui. Que venha logo, Lu. Boa noite a todos. A Secretaria Estadual da Saúde divulgou uma nota dizendo que está promovendo melhorias na questão da logística para a distribuição dessas vacinas. Os equipamentos para as redes de refrigeração estão sendo comprados para os municípios, para as coordenadorias regionais e também para o próprio governo do estado. São essas redes as responsáveis por armazenar, conservar, manipular também, distribuir e transportar essas vacinas. Além das estruturas físicas, o governo também prepara a compra de insumos para a aplicação dessas vacinas. São as seringas e as agulhas, porque a vacina da Covid, ela tem a picadinha, ela não é como a da polio, que é em gotinhas. Ontem, o Ministério da Saúde divulgou que os primeiros a serem vacinados, Lu, são os idosos acima de 75 anos, pessoas com 60 anos que morem em asilos ou instituições psiquiátricas, profissionais da saúde e também a população indígena. E tomara que o governo implemente logo este plano para esta distribuição, tão logo a vacina chegue por aqui. Pois é, o que todo mundo espera, né, Guilherme? E há pouco eu estava olhando, é que a Anvisa anunciou hoje, né, que ela vai aceitar também os pedidos para uso emergencial da vacina, ou seja, antes da conclusão de todos os testes, desde que entre os requisitos, não é, que as empresas estejam testando a vacina aqui no Brasil, que já esteja na fase pelo menos 3, né, e que a distribuição seja apenas pelo sistema público. Mas essa aí de ontem, que o governo anunciou o plano, né, Gui, seria a partir de março, né? É, exatamente. Seria a partir de março, a partir do ano que vem. E tomara que nesta disputa não entrem questões políticas, como a questão da Coronavac, que já foi um alvo bem grande de situações que a gente não entende exatamente por que elas acontecem. Pois é, o que todo mundo espera é vacina, seja ela qual for. E a gente agora vai falar lá de Caxias do Sul, a gente vai direto para lá, porque acontece lá em Caxias o julgamento do homem acusado de raptar, estuprar e assassinar a menina Nayara Soares Gomes. O crime ocorreu lá em março de 2018, eu acompanhei, inclusive, o velório, o enterro da menina, foi muito triste, né? Ela tinha apenas 7 anos, foi uma mobilização geral na cidade. E quem está acompanhando o julgamento é o nosso repórter Guilherme Fadanelli, já aqui na tela. Boa noite, Guilherme. Olha, esse julgamento aí vai longe, né? Já são quantas horas aí de julgamento? Oi, Lu, boa noite. Já são quase 10 horas de julgamento a portas fechadas, sem acesso do público nem da imprensa. O júri começou por volta das 9 horas da manhã, apenas com o juiz, o réu, os advogados de defesa, o Ministério Público e os assistentes de acusação. Juliano Vieira Pimentel de Souza, de 34 anos, é acusado pelo Ministério Público de ter cometido 4 crimes: homicídio qualificado, estupro por 2 vezes e ocultação de cadáver. Ele falou hoje à tarde pela primeira vez em plenário, já que havia se recusado a prestar depoimento em audiências anteriores, conforme um direito que ele tem previsto na Constituição. As 4 testemunhas previstas também já falaram.
2 delegados, a companheira de Juliano à época e também a tia, que tinha a guarda da menina. Os crimes foram cometidos em março de 2018. Nayara desapareceu enquanto ia sozinha para a escola no bairro Esplanada, na zona sul de Caxias, e foi atraída para dentro do carro do criminoso quando Juliano ofereceu para ela uma mochila com ursinho. Foram 13 dias de buscas que mobilizaram a comunidade onde a menina morava e também toda a comunidade escolar. A Polícia Civil chegou até o local onde estava o cadáver da criança após a prisão de Juliano. O corpo estava escondido em um matagal nas imediações da represa do Faxinal, na zona norte da cidade. Desde então, o Juliano permanece preso na penitenciária estadual de Canoas e isolado. A defesa sustenta que Juliano confessou parcialmente os crimes e que não teve a intenção de matar a menina. A expectativa, Lu, é que a sentença seja conhecida entre as 8 e 9 horas da noite e, se ele for condenado pelos 4 crimes, a pena pode chegar a 63 anos de prisão. Volto contigo, Lu. Obrigada, Guilherme. A gente espera que pegue, então, a pena máxima, porque, olha, foi um crime horrível dessa garotinha, né, de 7 anos. Vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre trânsito, porque 25 novos controladores de velocidade já estão funcionando aqui em Porto Alegre. E além do excesso de velocidade, esses equipamentos também identificam se os carros são roubados ou furtados. De olho na tela. A gente chama de pardal, mas poderia ser também coruja, porque eles estão de olhos bem abertos para fiscalizar você. É bom para controlar, porque tem gente que passa muito no excesso de velocidade, né? O pessoal não respeita o limite das vias em Porto Alegre. Os equipamentos estão instalados em 53 pontos, escolhidos com base em estudos técnicos da EPTC. 8 deles são locais novos. Só na Avenida Bento Gonçalves são 5 pontos monitorados. Novos pardais aí, o que tu acha dessa fiscalização no trânsito? Eu acho que se o pessoal dirigisse melhor, não ia precisar mais pardal, mas a prefeitura usando pardal para fiscalizar bandido é bom também. Até o dia 16 de dezembro, mais 28 controladores devem ser instalados na capital. Eles devem ficar nas avenidas Nilo Peçanha, Manuel Elias, Protásio Alves, Ipiranga, Tarso Dutra, Cavalhada, Eduardo Prado e Juca Batista, entre outras. A EPTC afirma que em quase todos os trechos que já estavam sendo monitorados pelos pardais, houve redução de acidentes e também da velocidade média dos veículos. Agora, os equipamentos têm outra função. Um leitor óptico que vai identificar as placas dos carros que passam. Assim, se algum carro roubado ou furtado cruzar pela câmera, um sinal de alerta é emitido na central da EPTC, no centro de comando da capital e na Brigada Militar. Esses equipamentos também vão estar integrados com o sistema de cercamento eletrônico da cidade, ajudando a identificar e, eventualmente, até fazer que as forças de segurança façam a abordagem dos veículos com furto, com roubo, ou que, eventualmente, estejam com algum tipo de restrição que demande a ação policial. Desde o início da operação do cercamento eletrônico, o furto e o roubo de carro já caiu quase 60% em Porto Alegre. Os novos equipamentos já foram testados pela empresa responsável pela instalação. O cercamento eletrônico é uma ótima ideia. Vamos mudar de assunto? Vem cá um pouquinho. Vocês lembram do surto de intoxicação alimentar que ocorreu no Litoral Norte, no Vale dos Sinos, lá em outubro? A suspeita era de que picolés estariam contaminados, né? Quase um mês depois, o Laboratório Central do Estado divulgou o resultado das análises. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, não foi detectada a presença de micro-organismos nas amostras encaminhadas pela Vigilância Sanitária de Sapiranga. As amostras dos picolés que foram coletadas lá na casa das pessoas que tiveram intoxicação alimentar, essas foram enviadas para Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, para pesquisa de vírus e bactérias, porque o LACEN não tem a capacidade para fazer essas análises aqui. Lembrando, né, mais de 200 pessoas foram atendidas em outubro com diarreia, vômito, em Xangri-Lá, Sapiranga e teve casos também em outras cidades. 80% haviam consumido o picolé da marca Frutibom. A fábrica, que fica em Sapiranga, chegou a ser interditada porque não tinha alvará para produzir sorvetes, apenas para comercialização. O proprietário, na época, afirmou que a produção estava com tudo em dia, que não tinha nenhum problema e que não eram os picolés. Então, a gente segue aguardando o resultado aí dessas análises, que agora foram para o Rio de Janeiro. Vamos aguardar, né?
E a gente fala agora da volta dos gafanhotos. Todo mundo aí já fica de cabelo em pé quando ouve essa palavra, né? Pois é, que tem insetos atacando lavouras da região noroeste do estado. A Alessandra Bergman explica que essa é uma espécie diferente. Veja agora no Momento Agro. Luciane, a equipe da Secretaria de Agricultura está investigando que espécie nova é essa. Aliás, eles desconfiam que são 2 novas espécies de gafanhotos, porém com um comportamento completamente diferente do Schistocerca cancellata, que era o gafanhoto que estava ameaçando há 4 meses atrás as lavouras gaúchas, que se locomovia muito rápido e formava nuvens gigantescas. Porém, este gafanhoto também causa estragos. Em Santo Augusto e São Valério do Sul, eles atacaram lavouras de soja, como a gente pode ver nessas imagens fornecidas pelo fiscal agropecuário André Eboni. E ontem os insetos foram encontrados na mata nativa de Coronel Bicaco e também do município de Bom Princípio. Provavelmente eles são insetos nativos daquela região, só que agora estão aparecendo em grande quantidade em alguns pontos específicos. A secretaria está de olho, monitorando toda a situação e pede que quem encontrar esse inseto em sua propriedade informe a secretaria pelo telefone 51 9841 29961. É com você, Luciane. E há pouco o Ministério da Agricultura divulgou que também está acompanhando, monitorando esse caso aqui dos gafanhotos em solo gaúcho. Inclusive, algumas amostras desses bichinhos foram encaminhados para a Universidade Federal de Santa Maria para testar que realmente é desta espécie que causa estrago, mas não forma aquelas nuvens e não destrói lavouras inteiras, como é o caso daquele gafanhoto que fica pairando ali pela Argentina e pelo Uruguai. E a gente segue acompanhando. Agora, atenção para você que paga aluguel. Os contratos que fazem aniversário agora no fim do ano terão reajuste que pode passar de 20%. É a maior alta dos últimos 17 anos. Veja, então, o que você pode fazer para evitar esse aumento. A alta foi provocada pelo aumento do Índice Geral de Preços de Mercado, o IGPM, que reajusta os aluguéis. Essa elevação se deve à demanda do mercado externo por commodities brasileiras, que possuem cotação em dólar. Nos últimos 12 meses, quem paga aluguel chega a acumular uma conta 20,93% mais cara. Mas antes do desespero, tente negociar. A orientação é sempre o diálogo, né? Porque a simples entrega do imóvel, ela gera um prejuízo para todos nós. Então, não é bom sequer para o mercado, porque aquela pessoa que, o locatário, ou deixa de residir no imóvel, ou deixa de trabalhar neste imóvel, deixa de produzir riquezas. O proprietário, por sua vez, deixa de receber, ainda tem que arcar com prejuízo. Outra forma, a imobiliária também. Michele conseguiu e, graças à sensibilidade da proprietária, vai poder continuar no apartamento. Se mantendo a situação que estava, provavelmente impactaria até na minha mudança do imóvel, que foi o que eu cheguei a comentar com ela, né? Se a gente vai ter um acúmulo de quase 15% num aluguel de um ano, mas o que for no outro ano, isso vai tornando praticamente inviável, considerando que o nosso salário não aumenta nessa mesma proporção, né? Já que o aluguel aumentou, este pode ser um empurrão que faltava para conquistar o sonho da casa própria. A taxa básica de juros é a menor da história. Passou de 13,75% em 2017 para apenas 2% em 2020. Isso faz com que as taxas de financiamento bancário também sejam reduzidas. Veja esse exemplo. Se hoje você paga um aluguel de R$ 1.500, a conta vai para R$ 1.800 com um aumento. Com esse mesmo valor mensal, você poderia pagar um imóvel próprio no valor de R$ 200 mil. Os juros estão baixos, o preço dos imóveis caiu também um pouco, então é o menor dos últimos anos. Então é o momento para quem tem essa segurança, essa confiança no mercado fazer, né, a aquisição de um imóvel, do imóvel próprio ou também imóvel para investimento. Lembrando que para financiar um imóvel é preciso ter uma reserva para entrada.
Tanto é que o financiamento bancário, né, ligado aos imóveis, tem aí registrado recordes mês a mês. E tá aí, então, a resposta. Agora, preste atenção nesse recado. Fique agora com o recado de quem já tem sede em Porto Alegre. Estou falando do pessoal da Solução Financeira. Olá, pessoal. Recadinho muito importante da Solução Financeira para quem está sofrendo nessa pandemia. Você perdeu o emprego ou teve o salário reduzido? A pandemia atingiu todo mundo. E o banco não está entendendo isso? A Solução Financeira entende e pode te ajudar. Podemos reduzir a tua dívida em até 70%. E o melhor, você vai ficar com o teu carro na garagem. Entre em contato agora mesmo no número 51 98324 7663. A análise é de graça para os 30 primeiros que mandarem mensagem. Já são milhares de casos resolvidos e você também pode fazer parte desse time. Mas pega aquela foto do carnê e manda para nós. O número é o 51 98324 7663. Não pague juros abusivos. Se você tem um carro, mas está pagando por 2, a Solução Financeira entende o teu problema e pode te ajudar. O desconto é garantido em contrato. Então pare de perder o teu tempo pagando juros abusivos. Entre em contato agora mesmo. A Solução Financeira é a maior e melhor assessoria bancária do Brasil. E ainda hoje, a expectativa para o jogão de logo mais no Beira-Rio. O Colorado enfrenta nada mais, nada menos que o Boca Juniors. Jeremias Werneck. É isso, Lu. Um jogo para o Inter vencer e, quem sabe, reencontrar o bom futebol. É ganhar ou ganhar. A gente já volta. E hoje é noite de Libertadores. Como está o coração dos colorados, hein? Olha, o Internacional entra em campo para enfrentar nada mais, nada menos do que o Boca Juniors. O jogo, aquele que tinha sido adiado há uma semana após a morte do ídolo Maradona, ocorre hoje, 9h30 da noite, no Beira-Rio. E quem está lá é o nosso querido colega Jeremias Werneck. Jeremias, boa noite. Adversário forte e é ganhar ou ganhar, né, Jeremias? Boa noite, Lu. Boa noite para todo mundo que está com a gente no segunda edição. É esse o resumo. Ganhar ou ganhar. Afinal de contas, é a oitavas de final. Para todos os outros confrontos... Bom, nós tivemos um probleminha aqui com o nosso contato com o Jeremias Werneck, que está lá no Beira-Rio, onde logo mais começa o jogo do Internacional contra o Boca Juniors, jogo que deveria ter acontecido há uma semana aqui em Porto Alegre, mas em função da morte do ídolo Maradona, que teve seu histórico no próprio Boca Juniors, né? O jogo acabou sendo adiado, a Conmebol aceitou esse adiamento para hoje. Houve toda uma mobilização, o Boca Juniors acabou indo embora para a Argentina para participar lá dos atos fúnebres lá na Argentina, em Buenos Aires. E ó, o Jeremias Werneck confirmou que o D'Alessandro vai ser titular no jogo que começa logo mais aqui no Beira-Rio. E por falar em jogaço, né, ontem teve uma partida e tanto aqui na tela do SBT. Flamengo acabou empatando, né, em 1-1 com o Racing. E aí foi para os pênaltis e um dos favoritos aí na Libertadores, um dos grandes clubes, né, atual campeão, acabou então perdendo a vaga na próxima fase da Libertadores. Foi um sufoco, jogaço na tela com transmissão exclusiva aqui no SBT. Bom, a gente fala agora de um alerta. Então, presta atenção, porque a Defesa Civil informou que há risco de chuva forte acompanhada de raios, queda de granizo, vento intenso, ainda para essa noite e também para a madrugada de quinta-feira. Então, muita atenção aí no céu. Olha só essas imagens. Essas aí foram feitas hoje à tarde em Santo Ângelo e também em Alegrete, que já registraram temporais. Olha só essa imagem. Essa daí é em Santo Ângelo. Perdão, essa em Alegrete. A outra era em Santo Ângelo, né? Ali na fronteira oeste, ali na fronteira Uruguai da Argentina, já tem registros de pequenos temporais com muito vento. Olha só a velocidade do vento ali, né, em Alegrete. Então, em caso de emergência, a orientação da Defesa Civil sempre é ligar para 199 ou 193. Então, lembrando então que esse alerta vale agora para essa noite ou para a próxima madrugada. Olha só essas imagens aí,
de Santo Ângelo, muita chuva, muito vento, e a gente sempre fica muito apreensivo quando há um alerta de temporal no estado, porque eles vêm, né, acompanhados de vento forte, pode ter granizo, o que pode acarretar danos em lavouras. Quando vem um vento muito forte, a gente pode ter destelhamento, então a gente sempre mantém esse alerta da Defesa Civil para que as pessoas se preparem, né? E ó, mais uma informação, a Prefeitura de Porto Alegre, ela deve publicar um decreto, né, ela está preparando, e ele deve ser publicado agora, na quarta-feira, amanhã, com ampliação do horário do comércio e restrição do funcionamento de bares e restaurantes. Gente, amanhã, na verdade, é quinta-feira. As lojas poderão abrir a partir das 6 horas da manhã e o fechamento aí sim será às 8 horas da noite, que é o que prevê o decreto estadual. Ele está sendo elaborado e deve, então, prever esse horário, ou seja, ampliar aí o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, que a princípio poderão abrir a partir das 6 horas da manhã. Já os bares e restaurantes terão que fechar no máximo até as 10 da noite, que é o que prevê o decreto estadual, né, que foi publicado no início dessa semana. E lembrando que, inclusive, os estabelecimentos comerciais, eles já fizeram, inclusive, uma campanha dizendo, né, que as pessoas precisam ajudar, se mobilizar para que todos possam continuar abertos. Uma ótima noite para você. Fique agora com o SBT Brasil. Até amanhã. Tchau, tchau.